Olá, terceiros anos do EMI em agropecuária, manhã e tarde. Nesta videoaula, gente, nós começamos a falar sobre os sistemas de equações lineares, ou mais abreviadamente apenas sistemas lineares, tá? Detalhe muito útil. Lembra a palavra linear, né? Aqui com plural, lineares, ou seja, traz consigo a ideia de que eu estou combinando operações com parcelas a partir de uma soma, ok? Nas parcelas pode haver produto, nenhum problema, mas as parcelas interagindo como uma soma ou como uma subtração, né? Que aí seria a soma ao inverso, tá bem? E por que sistemas? Né? Por que sistemas? Sistemas já traz consigo a ideia de que eu não tenho um elemento isolado para tratar, mas um conjunto de elementos formando um sistema. Ou eu posso ter vários sistemas. Tá? E se o assunto é de forma completamente exibida, se traduz como sistemas de equações lineares, então eu vou ter um conjunto, sistema remetendo a conjunto, a um pacote de elementos, ou seja, eu vou ter um conjunto de equações lineares. Equações que se comportam a partir de uma soma de parcelas, beleza, sendo essas parcelas munidas, provavelmente pode acontecer nenhum problema, de multiplicações, nenhum problema, mas sempre com expoente na variável 1. Falar em sistema linear, você tem que lembrar, lineares, lembra lá de função linear, em função afim, tá? Lá no início de matemática, no seu ensino médio. E na função linear tem um caso particular de função afim. E a função afim é a função polinomial do primeiro grau. Ou seja, numa equação dita linear, eu vou ter as parcelas somadas, tendo variável e incógnita nas parcelas, ou em uma pelo menos, ou em várias, essas variáveis não poderão ter expoente que não seja 1. Ou seja, ele elevado a ele mesmo sendo ele, tá? Se você vê uma equação que tem x ao quadrado, incógnita ao quadrado, ou ao cubo, a quarta parte, elevada à quarta potência, a quinta potência, se tiver um x com uma raiz aplicada nele, uma raiz cúbica de x, esses exemplos não são lineares, tá? A variável, num contexto linear, ela só admite expoente 1. E a razão para isso é simples. A palavra linear vem de função linear. E lá na função linear você tem um caso particular de função afim, que é a função polinomial do primeiro grau. Tá? Quando eu tenho um expoente diferente de 1 na variável, então eu teria uma formatação gráfica para uma função que se ajuste à equação, e aí eu saio da equação e monto uma função que não é mais linear. Isto é, não tem um crescimento suave como a reta, ou um decrescimento suave como a reta. Mas seria um crescimento parabólico ou explosivo como uma exponencial, entendeu? Se sua variável na equação linear ela tem expoente diferente de 1, não é equação linear. Só é equação linear quando o expoente na incógnita, tá, que surgir entre as parcelas somadas ou subtraídas, é 1. O expoente só será 1, tá? Expliquei aqui por quê. Show de bola! Então, de forma mais abreviada, a gente chama também esse tópico, quero repetir, como eu falei no início, de sistemas lineares. E, gente, esta aula é uma aula de introdução, tá? Eu estou introduzindo agora o nosso penúltimo bloco de assuntos em Matemática 3. O último será Matemática Financeira, então já finalizei aí matrizes para vocês, já finalizei determinantes para vocês, com as propriedades dos determinantes, beleza. Teve tarefinha passada, mas teve videoaula que eu não passei tarefinha, então perceba que eu não estou acumulando vocês de tarefa e incomodando com enxurradas de exercícios, mas passando questões em doses que são tranquilas de vocês conseguirem desenvolver no ensino remoto. Beleza? Ótimo. E aqui, gente, iniciando esse assunto, como eu falei para vocês, nessa videoaula será um momento de introduzir, tá? Tá o tema. Então vai ser uma aula mais rápida, e aí você já ouviu, né? Ah, professor, quando você fala que é aula rápida, essa aula fica bem longa. Mas não, vamos ver se eu consigo deixar ela mais rápida. Já que é só uma introdução, eu estou iniciando tal tema, tá? Tal assunto. E aí, para iniciar, gente, eu trouxe para vocês uma situação problema. Uma situação problema que envolverá uma estruturação matemática, uma modelagem matemática que cai neste assunto, sistema de equações lineares. Tá?
Então veja a situação. Imagina aí, eu tenho uma moça, a Beijaneide. Beijaneide é uma moça, é uma simpática jovem que foi a uma loja, comprou uma calça, comprou 2 camisas e 3 pares de meias. Ao todo, ela gastou R$ 156. Beleza? Mas neste mesmo dia, indo a esta loja, uma outra moça chamada Beijailma, nós estamos na Beijelândia, onde todo mundo inicia o nome com beija. Guarda isso aí, estamos na Beijelândia. Bom, e Beijailma, outra moça, foi à mesma loja, tá? Comprou 2 calças, 5 camisas e 6 pares de meias. O gasto dela com essa compra foi da ordem de R$ 347. Teve uma outra moça que também foi a essa loja, a Beijanete. Coisa linda. Era uma loja especializada em roupa feminina, tá certo? Aí ela foi e comprou 2 calças, 3 camisas, 4 pares de meias, gastando R$ 253. Se eu chego aqui para vocês, diante do exposto, e faço a seguinte pergunta: quanto custa cada peça? Com as informações aqui dadas em torno das compras dessas 3 moças, dessas 3 jovens, eu pergunto, quanto custa uma calça nessa loja? Tá? Quanto custa uma camisa nessa loja? E quanto custa um par de meias? Aqui estamos considerando que essas 3 jovens compraram a mesma marca de calça, na mesma loja, a mesma marca de camisa, na mesma loja, no mesmo dia, então não houve variação no preço, tá? Da unidade. E elas compraram os pares de meias também na mesma loja, no mesmo dia, pelo mesmo preço. Só variou aqui as quantidades que cada uma foi levando. E, consequentemente, variou quanto cada uma pagou pelo tudo que comprou, tá? Mas aí, com esse contexto que eu acabei de apresentar para vocês, tem como eu dizer quanto custa uma calça? Uma camisa? Ou um par de meias? Tem como? Tem como, sim, senhor. Agora, é interessante você, olhando para esse problema, perceber que nós podemos modelá-lo com uma equação. Pega aqui, por exemplo, o Beijaneide. Eu não sei quanto custou essa calça. Eu não sei quanto custou aqui cada camisa. As 2 juntas, tá? E a mesma camisa, inclusive. Eu não sei quanto custou cada par de meia desses. Mas eu sei que para a quantidade que ela comprou, tudo deu quanto? R$ 156. Nós aqui temos como modelar essa situação matematicamente, com uma equação linear para Beijaneide. Como seria? Vamos chamar a calça de K, vou chamar a calça pela letrinha K. Quando eu achar K, eu sei o valor dessa calça. Vou chamar a camisa da letrinha C. Quando eu achar C, eu sei quanto custa uma camisa. Ela comprou 2 dessa camisa. Vou chamar por P, ou poder chamar por M. Como é meia, eu vou chamar por M, tá? Vamos chamar por M quanto custa um par de meias. Porque as meias aí, pelo que a gente viu, elas são vendidas aos pares. Então vou chamar de M quanto custa um par de meias. Poder chamar de P também, nenhum problema, eu vou chamar de M, tá? Para fazer alusão bem ao substantivo, ao objeto, meias. Então, eu poderia escrever uma equação com essas informações? Sim. Eu poderia escrever K, pois eu tenho só uma calça, chamei calça de K. Escrever K mais 2 vezes C, porque se eu comprei 2 camisas, chamei camisa de C, mesma camisa é uma camisa C mais uma camisa C, 2C. Né? Lembre que 2 vezes C é o mesmo que C mais C, isso dá 2C, 2 vezes C. Então, eu teria o K mais 2C mais 3M. Lembrando que M indica um par de meias. E aí, se eu escrevo K mais 2C mais 3M igual a 156, eu montei uma equação. Eu modelei essa informação textual com uma equação do tipo linear, pois K, C e M são incógnitas, variáveis que têm expoente 1. Só M é o mesmo que M elevado a 1. Só K é o mesmo que K elevado a 1. Só C é o mesmo que C elevado a 1, porque é dele mesmo. Então tem uma equação linear. E foi somando, né? Porque esse total 156 representa o que ela pagou por tudo que ela comprou. Então eu tenho que somar as quantidades que ela comprou, de cada substantivo aqui, de cada objeto desse, dando um total. Coisa linda. De forma similar, analogamente, eu consigo montar também
uma equação linear para Bejailma, para a situação dela, nessa mesma loja, no mesmo dia, comprando os mesmos tipos de peça, com a mesma marca e, portanto, pagando a unidade pelo mesmo preço que cada uma das outras também pagou. Só que variando a quantidade, então umas pagaram mais, outras menos, porque variou a quantidade que comprou. Tranquilo. Para Bejailma, a mesma coisa. Eu poderia escrever aqui, ó, 2K mais 5C mais 6M igual a 347. Outra equação linear. E para Bejanete, 2K mais 3C mais 4M igual a 253. Outra equação linear. O fato é, eu consegui modelar 3 equações lineares que são a estrutura matemática para cada situação envolvida em torno de uma dessas jovens. Mas, note mais comigo agora, para a gente dar o desfecho agora. O desfecho, olha. Quando eu montei uma equação linear para a situação de Bejanete, outra para a situação de Bejailma e outra para a Bejaneide, Bejailma, Bejanete. Em toda a equação que eu montei, eu tenho as mesmas variáveis. Em Bejaneide, tem a variável K, C e M. Em Bejailma, K, C e M. Em Bejanete, K, C e M. E se são os mesmos tipos de peça, com as mesmas marcas, compradas na mesma loja, em um mesmo dia, que não alterou o preço da unidade, essas variáveis realmente são as mesmas em cada equação modelada. Se as variáveis são as mesmas, segura aí, agora vem o grande finale. Eu posso juntar essas 3 equações naquilo que a gente chama de sistema de equações lineares. E a solução para K, para C, para M na primeira equação é a mesma na segunda e na terceira. Porque o valor K é o valor da unidade da calça. Tanto a calça que Bejaneide comprou, Bejailma e Bejanete. O valor C é o valor da unidade de uma camisa. Tanto a camisa que Bejaneide comprou, Bejailma e Bejanete. O valor M é o valor de um par de meia, que Bejaneide comprou, Bejailma e Bejanete. Ou seja, o valor K que eu encontre, C ou M, ele serve para qualquer equação linear, porque as 3 equações estão no mesmo contexto de natureza envolvida aí nos elementos que são incógnitas e que são quantidades numéricas. Percebeu? E aí sim, quando eu junto as 3 equações lineares, eu monto o famoso sistema de equações lineares. Veja aqui um exemplo aplicado ao dia a dia, onde você pode modelá-lo. Primeiro, cada equaçãozinha linear, como elas têm as mesmas variáveis, participam do mesmo contexto, eu junto essas equações. Beleza? Veja como ficaria a gente escrevendo aquilo que eu acabei de falar matematicamente. Aqui só a pergunta, ó, que eu fiz a vocês, ó, antes mesmo de passar essa tela, ó, quanto custa cada calça, cada camisa e cada par de meias? É isso? E aí a modelagem, gente, olha lá, como a gente falou. Ó. Chamando K para calça, C para camisa e M para o par de meias. Olha como fica a primeira equação linear que eu anunciei e agora estou mostrando com símbolos. A segunda equação linear que eu anunciei e agora estou mostrando com símbolos. A terceira equação linear que eu anunciei e agora estou mostrando com símbolos. Quando você junta essas 3 equações, você tem um sistema de equações lineares. Aqui você nota que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, K, C e M. Ou seja, eu tenho um tipo de sistema que a gente vai conhecer mais pra frente como sistema quadrado. É um sistema 3x3. 3 equações, 3 incógnitas. Professor, como é que eu resolvo esse sistema? Você deve lembrar que lá no ensino fundamental, maior, em algum ano, 8º ano ou no 7º ano, no caso, na 7ª série ou 6ª série, você deve ter estudado o sistema de equações. Provavelmente você trabalhou com sistemas de equações que tinham 2 equações e apenas 2 incógnitas. E aí você aprendeu a resolver pelo método da substituição, da soma, da comparação. Aqui, agora no ensino médio, você vai aprender o método de resolução de sistemas, isto é, obter o valor de cada variável por algo que é fascinante, tá? Que é uma regra de Gauss, é um processo gaussiano que a gente chama. Gauss foi um grande matemático, viveu no século XVIII e parte do XIX, e ele foi conhecido como o príncipe da matemática. Friedrich Karl Gauss foi um alemão. Inclusive é ele que se atribui as fórmulas
do termo geral de uma PA, de uma PG, tá? Progressão aritmética geométrica. Tem até um caso bem curioso com ele quando ele tinha 10 anos. Depois dei uma lida sobre isso na escola. E aí, esse método de Gauss para resolver sistemas de equações era chamado de escalonamento. E vocês vão ver como esse método ele é rápido e facilmente você acha o valor de K, C e M, tá? Quem quisesse aqui resolver, por exemplo, pela substituição, poderia isolar K na primeira equação, passava 2C e 3M lá para outro membro. Aí na segunda equação colocava o valor de K, teria C e M. Na terceira colocava o valor de K, teria C e M. Aí você ficaria com duas equações aqui, a do meio e a última, a da segunda linha e terceira linha, que teria apenas variável C e M. Aí você voltava lá para o fundamental maior, usava a substituição, comparação ou a adição dos sistemas, né, eliminando uma das variáveis, achava uma variável, depois voltava a achar outra, achando duas, escolhe uma das equações, substitui as duas, acha a terceira. Tá? É um caminho, mais demorado, mas é um caminho. Aqui nós vamos focar muito mais em responder um sistema pelo método da gaussiana, pelo método de Gauss, o método de resolução de sistemas chamado de escalonamento. Ok? Então, gente, essa aula era para vir até aqui mesmo, tá? Uma aula rápida, para introduzir o conceito de sistemas de equações lineares, ou mais abreviadamente, apenas sistemas lineares, tá? E eu vou fechar mostrando para vocês apenas que todo sistema de equações lineares, ele pode ser reescrito com matrizes. Tá? Aqui, só repetindo, colocando uma chave à esquerda, mostrando que eu agrupei as equações e estou com um sisteminha bonitinho. Agora veja como escrever um sistema por matrizes. Olha que interessante, aqui eu vou explicar devagarzinho para vocês para fechar a aula, tá? A aula de introdução a sistemas de equações lineares. Veja, começando pelos valores que vêm depois da igualdade. Começando por aqueles caras que são só as constantes depois da igualdade. Aqui, gente, depois da igualdade, só com esses números, 156, 347, 253, eu posso escrever esses caras como matriz coluna. Como você está vendo aqui, uma matriz coluna. Beleza. Agora vamos para antes da igualdade. Antes da igualdade, eu posso pegar cada variável dessa e escrever também como matriz coluna. Uma matriz coluna na ordem que aparece, da esquerda para a direita, com as variáveis K, C, M. Perceba que a matriz que vem mais à esquerda, a primeira da esquerda para a direita, que matriz é essa? É a matriz dos coeficientes das variáveis. Qual o coeficiente de K aqui? 1. O de C na primeira equação. 2. O coeficiente de M, o carinha que vem multiplicando M, quem é? 3. Então, primeira linha da matriz, 1, 2, 3. Se eu multiplico essa matriz aqui, ó, numérica, pela matriz com KCM, matriz coluna KCM, como é que ficaria? 1 vezes K, mais 2 vezes C, mais 3 vezes M. Ou seja, voltei para a primeira linha da equação aqui em cima, linear, que faz parte desse sistema linear como um todo. Voltamos, percebeu? Tá? E aí, quando eu igualo matrizes, se eu igualo esse produto de 1, 2, 3 por KCM, com a matriz que está depois da igualdade, igualo com quem? Com o primeiro elemento na coluna, mais de cima. O elemento mais acima na matriz aqui final do produto, à esquerda da igualdade, igual ao elemento mais acima na matriz que vem depois da igualdade. Perfeitamente. Igualdade de matrizes. E lembre, quando você multiplica matrizes, tu fixa linhas, as linhas na primeira, e fixa a coluna na segunda que está recebendo a multiplicação. Aí, 1 vezes K, mais 2 vezes C, mais 3 vezes M. Pronto. Depois, segunda linha, 2 vezes K, mais 5 vezes C, mais 6 vezes M. Voltou para a segunda linha aqui em cima no sistema. Ok? E agora aqui, ó, última linha, 2 vezes K, mais 3 vezes C, mais 4 vezes M. Opa, voltei para a terceira linha aqui do sistema de equações acima. Perceberam? Então, percebam, notem com muito cuidado. Depois que a gente modelou cada equação linear, montou o sistema, porque em cada equação tem as mesmas variáveis, então posso juntar as equações todas, montando um sistema de equações, tá? É sistema de equações lineares? Sim, porque cada variável que aparece tem expoente 1 apenas, tá? É elevado a 1 ele mesmo. E além do bloco, que é o sistema de equações, eu posso sempre, gente, transformar um sistema de equações lineares em um sistema, só que escrito matricialmente, tá? Reescreva o sistema de equações através de matrizes. E aí você guardou. Começa, logo para facilitar a sua vida, pela matriz que tem só os números. A matriz das constantes.
Ela vai ser uma matriz coluna com cada valorzinho numérico depois da igualdade. Pronto, colocou lá. Outra matriz que vai ser coluna é a matriz com as incógnitas, com as variáveis do sistema, tá? E a matriz que vai vir mais à esquerda multiplicando essa matriz é a matriz dos coeficientes. Linha por linha do sistema anterior com os coeficientes. Coeficiente 1, 2, 3, coeficiente 2, 5, 6 na segunda equação linear. Coeficientes 2, 3, 4 na terceira equação linear. Aqui bonitinho. Beleza, pessoal? Então, esta aula ela viria até aqui mesmo. Introduzimos o conceito de sistemas de equações lineares a partir de uma situação-problema. Mastiguei com vocês por que se fala linear ou plural lineares, por que se fala sistema, mastiguei isso com vocês. Tá bem? Até a próxima!